A parábola do amigo inoportuno. Vamos descobrir qual o significado aí dessa parábola e quais lições ela tem para nos ensinar. Então, para darmos início, vamos fazendo a nossa leitura bíblica no dia de hoje, que está localizada aí no livro de Lucas, capítulo de número 11, versículos 5 ao 8, que diz o seguinte: Disse-lhe também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou na minha casa e vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para vos dar? Digo-vos que, ainda que não se levante e dar-lhe-ás por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Eu quero dizer para você que está ouvindo, ouvinte da palavra do Senhor, que essa mensagem de hoje é uma parábola. Então, se você quiser conhecer, saber o que significa parábola, você pode ouvir uma mensagem que vai aparecer aqui no início dessa, o que é uma parábola. E você vai entender o que a mensagem de hoje tem para te ensinar sobre as parábolas de Jesus. Amigo importuno é uma parábola de Jesus, encontrada no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Então vamos ver o significado dessa parábola e o seu contexto. Nos primeiros versículos do capítulo 11 de Lucas, encontramos um registro mais em breve comparando o Evangelho de Mateus sobre o Pai Nosso, outra diferença evidente, que é diferentemente do que ocorre em Mateus. Ele não continua a oração com uma exortação aos homens para que amem uns aos outros, mas continua como uma parábola, E a parábola do amigo inoportuno. Uma das características muito frequentes no Evangelho de Lucas é que o evangelista, ao narrar os fatos da vida e ministério de Jesus na terra, bem como os seus ensinamentos, incluindo as parábolas, muitas vezes omite toda a referência definida ao tempo, ao lugar em que tais fatos ocorreram. Na verdade, Lucas nunca se propôs a compor um relato estritamente cronológico do ministério de Jesus Cristo. Para ele, a conexão tópica é mais importante do que a cronologia ou geografia. Se considerarmos a ordem deste capítulo 9 aos relatos de Lucas, indicam que Jesus esteve em Jerusalém, Jericó e Betânia. O capítulo 11 provavelmente se localiza no contexto da viagem de Jesus de Cafarnaum à região do Ciro-Fenícia. Ali ele se afastou do povo, talvez para poder instruir seus discípulos de forma mais reservada. Então foi naquela ocasião que muito provavelmente surgiu a pergunta que dará início ao capítulo 11. Alguém perguntou: Senhor, ensina-nos a orar? Então o Senhor ensinou os discípulos a orar, dando início aí no capítulo 11. Eu vou colocar na descrição desse vídeo logo abaixo sobre o Pai Nosso, Qual o significado aí do Pai Nosso e outra mensagem que tem a ver com essa também do dia de hoje, Não é possível saber qual discípulo fez essa pergunta. A questão aqui é que ele pertencia ao grupo dos 12, ou se pertencia a um grupo maior de discípulos que seguiam a Jesus, como os 70 no capítulo de número 10.
Para entendermos perfeitamente a parábola do amigo importuno, precisamos recuar nessa leitura até o capítulo anterior de Lucas, entre os versículos 25 e 37. No capítulo 10, Jesus trata do tema amar ao próximo. Na sequência, entre os versículos 38 e 42, Jesus dá ênfase à importância de se ouvir as palavras do Senhor. Já no capítulo 11, entre os versículos 1 e 13, Jesus ensina sobre a oração e como devemos orar. Então entendemos essa sequência de mensagem. Podemos perceber claramente que amar ao próximo, ouvir as palavras do Senhor, é orar corretamente, são coisas que evidentemente andam juntas. Na parábola do amigo importuno, Jesus fala sobre um viajante que chegou tarde da noite e bateu na porta de um amigo em busca de hospitalidade. Esse amigo, sem ter nada a lhe oferecer, ficou em uma situação embaraçosa, pois como ele poderia hospedá-lo sem ter um pão para alimentá-lo? Sem ter outra escolha, ele resolveu incomodar, ele resolveu incomodar o outro amigo, que era seu vizinho, a fim de que ele lhe emprestasse alguns pães. Você conhece pessoas assim? Como esse amigo, que era vizinho deste homem que foi à procura de pão. Mas, do meu ponto de vista, esse amigo que chegou fora de hora foi o mais imprudente, né? Porque você receber alguém que já te enviou uma mensagem dizendo que vai até você é uma coisa. Agora você ser pego de surpresa é outra coisa. Eu sei que existem momentos em que temos que fazer surpresas para as pessoas, mas são momentos específicos. Não são todos os momentos, né? Porque tem momentos que são situações que ocorrem na nossa vida que é necessário que nós tomemos a posição de se responsabilizar em avisar alguém que estamos indo, para que a pessoa se prepare, para que a pessoa, muitas das vezes, ela venha fazer tudo antes do tempo, para que ela não venha estar na correria do dia a dia, não vai ali, vai acolá, como esse homem foi rapidinho na casa do vizinho. Vizinho, me dá aí o pão para mim sustentar o meu amigo que chegou ali e tal. Então, assim, muitas das vezes é uma irresponsabilidade você chegar na casa de alguém sem você avisar. Porque às vezes você não está preparado para receber estruturalmente essa pessoa. Às vezes você não está preparado para receber uma visita porque você não se preparou antes, né? Então eu achei inconsequente um pouco desse amigo. Mas vamos ver o que essa parábola tem para nos ensinar mais. As casas em Israel naquela época, principalmente em áreas rurais, eram pequenas. Geralmente elas possuíam um cômodo, usando como local para refeições e dormitório. Essas casas costumavam ter uma porta que permanecia aberta durante todo o dia. Ao anoitecer, o chefe da família fechava a porta utilizando uma tranca de correr feita de madeira que prendia nas laterais da porta. Esteiras eram espalhadas e utilizadas como camas, nas quais toda a família dormia. Durante tais circunstância, era muito difícil levantar no meio da noite sem acordar os outros membros da família nesse sentido. O homem já deitado em seu leito é repetidamente acordado. Por isso, Jesus levanta a possibilidade de o homem responder a seguinte pergunta. Responder, né? Pare de me perturbar, eu já estou deitado, os meus filhos estão comigo. E se me levantar, terei que andar pelo quarto escuro e remover a grade e a tranca da porta, e o barulho provavelmente irá acordá-los. No versículo 8, Jesus então diz que se o homem não se levantar,
e emprestar os pães para o seu amigo, em respeito à consideração, à amizade de ambos, ele certamente se levantará devido à persistência do homem que o incomoda, impedindo que ele volte a dormir. Isso mostra duas possibilidades para a motivação do doador. Talvez ele dará por ser um amigo solidário, ou dará porque o outro homem não desiste de pedir. Mas vamos ver o significado da parábola do amigo importuno. O ponto principal que se expressa o significado da parábola do amigo importuno pode ser identificada entre os versículos 9 e o versículo 13, né? A mensagem que se destaca nessa parábola é a seguinte: mesmo os homens que são maus e geralmente precisam de alguma motivação para fazer o bem, oferece ajuda a um amigo ou dá boas dádivas aos filhos. O que esperar então do Pai Celestial, que é longânimo e cujo nobre motivação pode não ser questionada de forma alguma? Certamente ele responderá generosamente nossas petições. Então é sobre a oração, sobre a perseverança, e que o nosso Pai Celestial, ele sendo bom, as pessoas aqui da terra sendo ruins, ele dá coisas boas às pessoas. Por que o nosso Deus não pode dar coisas boas para nós? Agora vamos para lições da parábola do amigo importuno. A parábola do amigo importuno nos ensina várias lições. Destacaremos algumas delas aqui. Em primeiro lugar, a parábola do amigo importuno nos motiva a pedir. O versículo 9 mostra 3 exortações e 3 promessas que vão aumentando de intensidade. Olha só, 3 promessas: pedir, subentende humildade. É um reconhecimento da necessidade. O pedir em nossas orações também tem uma importância, pois pressupõe confiança num Deus pessoal com que podemos ter comunhão. Ao pedirmos a esperança a uma resposta, isso implica fé no Deus que pode nos responder. Ter esse tipo de fé torna a nossa oração fervorosa e pessoal. Diante da primeira exortação, que é pedir, temos a primeira promessa de que seremos ouvidos. Como ele poderia não nos dar aquilo que pedimos, né? Muitas das vezes ele não dá porque pedimos mal, né? Muitas das vezes nós pedimos para os nossos deleites, nossos prazeres, mas não é uma coisa negativa, não é. Por quê? Porque tem coisas que nós vamos pedir para Deus que vai nos prejudicar. E Ele sabe disso, Ele como Pai, Ele como Deus, Ele como soberano, Ele como sabe de todas as coisas, Ele não vai dar aquilo que vai prejudicar nossas vidas. Então o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele não vai dar algo para você e para mim que vai me prejudicar. Então por isso que muitas das vezes Ele não dá para nós. Mas isso não quer dizer que nós não devemos pedir para Ele, porque Ele responde, entendeu? Ele ouve, Ele escuta as nossas orações. Por exemplo, olha só, se alguém ora a Deus pedindo que Ele lhe conceda mais sabedoria no entendimento da Bíblia, essa pessoa também deve constantemente examinar as Escrituras, né? Examinar as Escrituras, porque nelas, né, tem as palavras de vida eterna. E além disso, ela deve viver de acordo com a vontade de Deus. Mateus 7, 21, Mateus 7, versículo 24, Mateus 7, versículo 25, João 7 e 17. O crente é exortado em buscar. Consequentemente, ele recebe a promessa de que ao buscar, ele encontrará. Olha o terceiro lugar. A parábola do amigo importuno nos motiva a bater. Essa é a última exortação da sequência. Esse bater aqui é pedir, né? Pedir. Quando a pessoa está com a porta fechada, você bate, bate, bate.
Quem está lá dentro de casa vai ouvir e vai abrir a porta e perguntar: quem é que está falando? Se for uma pessoa conhecida, sua, aí você abre, mas se for um desconhecido, você não abre a porta. Então aqui a questão de bater, aqui significa bater pedindo para Deus. Peça, busque. Bater é pedir, mais agir, mais perseverar. Então não adianta você só pedir. Não adianta você só agir uma vez ou duas vezes. Não. Você precisa perseverar na petição. Você precisa agir e você precisa perseverar naquilo que você está pedindo, né? Porque o que adianta você pedir e ficar parado lá, esperando cair do céu? Porque tem muita gente por aí, tem muitas pessoas que elas acham que tudo vai cair do céu para elas. Eu vou esperar essa bênção bem que sentadinho, ou no meu sofá, ou dentro de casa, ou deitado. Eu vou esperar aqui sentadinho, eu não vou me mover uma palha. Negativo. Não é dessa maneira que você vai receber a bênção, não. Não é dessa maneira que você vai receber algo de Deus, não. Não adianta você pedir e você ficar sentado lá. Não adianta. Você tem que, fazer o seguinte, essas 3 ações. Olha só as 3 ações que você tem que fazer. Você tem que pedir, mais agir e mais perseverar. Perseverar. Você não pode parar no meio do caminho. Você não pode parar no meio do caminho. Você não tem que ser morno. Você não tem que ser morna. Você tem que ser quente ou frio. Tá entendendo? Mas você não pode ser morno porque a palavra do Senhor diz, lá em Apocalipse, que fala a igreja de Laodiceia, dizendo, eis que tu não é nem frio nem quente. Tu és morno. Vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor vai te vomitar da boca dele se você ser morno. Por isso que nós não podemos ser mornos. Ou nós somos quente, ou nós somos frio. Mas morno, jamais. Não podemos ser assim, desse jeito. Então, por isso que Deus quer que nós pedimos, que nós temos a ação, né? A perseverança, para que aquilo que nós estamos pedindo seja concedido segundo a vontade do Senhor. Então, aqui há um convite à perseverança. Quando pedimos com sinceridade, buscamos segundo a vontade de Deus e batemos com perseverança, o resultado será a última promessa. A porta lhe será aberta. Então, quando você pede e você age, você persevera, e isso for da vontade de Deus, a porta vai ser aberta para você. E aquilo que você pediu será concedido. Então, em 4º lugar agora, a parábola do amigo importuno ensina que para Deus nunca é tarde da noite. Isso significa que não existe hora inapropriada para recorrermos a Ele. O nosso Pai Celestial nunca é importunado quando um dos seus filhos o procura e, o melhor, Ele nunca é pego de surpresa. Então, se você acha que o Senhor Jesus, se o nosso Deus é pego de surpresa, você está redondamente, completamente, quadradamente enganado. Esse quadradamente foi uma palavra que eu inventei aqui agora. Mas escute, se você acha que o nosso Deus é pego de surpresa, você está enganado. Deus, ninguém pega ele de surpresa. Jesus, ninguém pega Jesus de surpresa. Antes de você pensar, ele já sabe o que você está pensando, ele já sabe de tudo. Então não adianta a gente querer dar uma de espertinho, né? Espertão, que Deus ninguém pega de surpresa. Agora vamos para o 5º lugar. A parábola do amigo importuno nos ensina que às vezes recebemos algo diferente do que pedimos. Essa é uma lição que precisa ser compreendida. As pessoas se queixam por Deus não lhe dar exatamente o que pediram. Foi o que eu falei, olha só. Se for uma coisa que vem para te prejudicar, Deus não vai te dar, não. Se for uma coisa que vai te afastar de Deus, Deus não vai te dar, não. Então, diante disso, uma pergunta deve ser feita. Será que pedirem ao Espírito Santo e buscarem consolo na graça que ele comunica
uma graça que é suficiente para fazer com que nos alegremos mesmo em meio às nossas dores, aflições e frustrações? Essa é uma pergunta. E em sexto lugar, a parábola do amigo importuno nos ensina que Deus não é nosso mordomo. Essa é uma lição muito importante. Infelizmente, algumas pessoas entendem que essa parábola é de forma completamente errada. Elas tentam colocar Deus na posição de mordomo, né? Como se Deus pudesse nos servir, né? Não é assim. Essa parábola não dá base alguma para a defesa da tão famosa teologia da prosperidade. Na parábola do amigo importuno, Jesus traz uma mensagem conectada ao ensino de como orar corretamente. Lucas 11, versículo de 1 a 4. Ele havia revelado um modelo de oração, o Pai Nosso, e agora estava mostrando a importância da perseverança na oração. E o mesmo ensino do apóstolo Paulo ao dizer: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Um versículo, uma passagem muito conhecida no meio do povo de Deus. Esse ensino de que Deus dará tudo o que alguém deseja ou determina não pode ser sustentado quando lemos o texto inteiro, principalmente quando consideramos os primeiros versículos do capítulo. Percebe-se o quê? Que Jesus quer dizer: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, e batei, e abre-se-vos-á. Ele já havia dito: seja feito a tua vontade, Senhor, dar-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Isso aqui é um pedacinho do Pai Nosso lá. Então, a Bíblia corretamente nos ensina que Deus ouve nossas petições e conhece as nossas necessidades, mas Ele também ensina que a vontade soberana dEle sempre estará acima dos nossos desejos e ansiedades. Podemos aprender a mesma lição em Mateus 6,33. Que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se lemos no capítulo 6 de Mateus inteiro, saberemos que todas essas coisas se referem ao nosso pão de cada dia. Ou seja, os elementos básicos para a nossa sobrevivência, né? Mateus 6,31, e ainda em Mateus, no capítulo 7, no versículo 11, temos a mesma descrição, né? Que vamos ler agora. Mateus 7,11. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Usando a passagem de Lucas para nos ajudar a interpretar essa passagem de Mateus, descobrimos que a expressão boas coisas, a interpretação de Lucas como Espírito Santo, as duas versões estão corretas, em perfeita harmonia, já que sabemos que o Espírito Santo é a fonte de tudo e que é bom em nossas vidas. Definitivamente, a parábola do amigo importuno não transmite qualquer base para um ensino contrário ao que a palavra de Deus, como com a confissão, né, positiva ou qualquer ramo da teologia da prosperidade. E a revelação que essa parábola do amigo inoportuno nos trouxe é que mesmo nós, sendo maus, damos coisas boas aos nossos filhos, né, de um modo em geral, e Deus também pode dar para nós, mas sabemos pedir com sabedoria, sabemos pedir com entendimento, porque Deus, ele dá sim, mas você tem que saber pedir
e como pedir. Não esqueça disso. E para finalizar, vou deixar aí na frente dessa mensagem o que diz no dicionário para você entender o que é uma pessoa inoportuna. E corrigindo aí, essa palavra não é importuno, mas sim inoportuno. Mas isso não vai impedir que a eficácia da palavra chegue até vocês, porque eu tenho certeza que, independente do que foi falado aqui, esta palavra, ela tem endereço certo. O importante é que a palavra de Deus foi semeada no dia de hoje. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.